Boa tarde, nós de Olho Neles estamos aqui hoje com Simone Barros. Ela vai falar um pouquinho do seu projeto e vai levar conhecimento para vocês. Simone, é um prazer estar aqui com você. Eu queria que você conversasse com o nosso público e falasse um pouquinho desse projeto, Se Cuidar para Cuidar. Bem, eu me chamo Simone Barros, sou mãe da Letícia, ela tem 8 anos, síndrome de Rett. Eu sou líder regional, uma representante legal no estado do Rio de Janeiro pela ABRET, Associação Brasileira de Síndrome de Rett, além de criadora e embaixadora do projeto Se Cuidar para Cuidar, que é um olhar voltado para os cuidadores, né? E pós-graduanda na área de administração. Tenho uma filha com síndrome de Rett, que se chama Letícia, breve vai fazer 9 aninhos, né? E o projeto Se Cuidar para Cuidar acabou nascendo no ano de 2022, né? Após a internação da minha filha, quando eu passei por uma experiência, né, onde que não foi fácil, que eu vi. Sim, eu vi, não foi fácil. Foi uma fase muito difícil. Eu acho que a internação é algo que mexe muito com todo mundo, né? E não seria diferente comigo, né? Mas foi um momento de grande reflexão, onde eu pude refletir tudo que eu vivi até aquele momento, né? E trouxe à tona um projeto que eu gostaria muito de trazer, sair do papel, que era o Se Cuidar para Cuidar. Então, em 2022, né, ele saiu do papel e hoje acontece, são lives atualmente a quinzenas, né? Cada 15 dias acontece uma live, para a gente trabalhar a mente, o corpo e a alma do cuidador. Porque para as crianças especiais a gente sempre tem um olhar, né, seja terapêutico, seja de médicos, né, nós sempre vamos ter algum tipo de orientação para essas pessoas. Mas um olhar voltado para o cuidador é algo muito difícil, né, e que precisa, porque são essas pessoas que vão cuidar dessas pessoas. Porque se ela não estiver bem, né? se a pessoa que está cuidando não estiver bem, como é que você vai cuidar de quem está precisando de cuidado? E daí a importância de levar esse conhecimento para essas pessoas, né? A importância do se olhar. O eu não é um egoísmo. A partir do momento que eu tenho uma pessoa que depende de mim, eu preciso também. Se eu não estiver bem, eu não tenho como ajudar. A Simone Barros, eu não quero falar antes do diagnóstico, que é o luto, não quero falar. Eu quero falar hoje, a Simone Barros hoje. Porque eu olhei lá, né, eu vejo, eu te sigo, eu vejo tudo que você faz bonitinho lá. Eu vejo que a sua vida, assim, para muita gente é maravilhosa, é um mar de rosas. É isso? Não, eu queria que não você é. passasse essa experiência para o nosso público. Então, muitas pessoas acham que pelo fato de eu fazer muitas coisas eu tenho empregada, né? Não, gente, eu não tenho. A única rede de apoio que eu posso dizer que eu tenho são os técnicos de enfermagem, né? Que por 12 horas me acompanham, me auxiliam. Nesse exato momento, minha filha está com a técnica de enfermagem para que eu possa estar aqui hoje fazendo, né, essa entrevista com você. E fora isso, só a escola. Eu não tenho uma pessoa no dia a dia para esse auxílio. Então, assim, independentemente disso, né, eu não deixei de fazer. Porque antes de ser mãe, antes de ser esposa, eu sou mulher. E eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem. Então, o sair da caixinha, às vezes, é muito difícil. Dar esse primeiro passo é difícil. Mas depois que você dá, né, então você segue o ritmo. Né? Então, no caso hoje, além da associação, eu tenho o projeto, eu tenho a minha filha, eu sou pós-graduanda na área de administração. Então, assim, eu não paro. Não para. Simone, quando a sua filha começou a ir para a escola, né? Porque ela vai para a escola, né? Ela estuda, né? Você sofreu algum tipo de preconceito? Até mesmo a questão festinha de aniversário? Ou até mesmo na casa de parente, né? Porque a gente, às vezes, os da nossa própria casa que, né, faz acontecer algum tipo de preconceito. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, eu acho que toda pessoa atípica, ela passa por algum tipo de preconceito, sabe? Seja em casa, né? Na família, com os nossos, como com os outros. Né? As festas, quando a criança é muito pequena, você ainda recebe esses convites. Depois sempre vem uma desculpa, né, pelo não convite. No caso, vocês, né, não costumam sair à noite, né, por conta da Letícia, questão de horário, aí eu nem mandei o convite. Né? Ou, porque seria muito tarde. Sempre vai vir com alguma desculpa. Na escola, as festinhas normalmente acontecem dentro da escolinha, né? Então ela está sempre incluída, mas externamente é muito pouco o convite quando chega. Né? E você se preocupa com o futuro? Sim, a gente se preocupa pelo andar da carruagem. A gente já vem de uma época de segregação que a gente já percebe que ainda se perpetua na fala. A partir do momento quando você chega para uma pessoa especial e fala que ela é a diferente,
você já está segregando essa pessoa. Porque se todos nós somos diferentes, por que só eles receberem essa frase, sabe? Essa palavra rótulo pesada, esse rótulo, como você falou. Né? Então, a gente precisa quebrar muitas barreiras ainda, desmistificar muita coisa que está enraizada na sociedade. Isso é muito bom. Simone, agora, quanto à vivência dela com os amiguinhos na escola, né? Em casa, na rua, quando você vai no shopping, para você entrar nos lugares, na igreja, eu queria que você falasse um pouquinho da vida da Letícia nesse meio. Então, na escola, eu acho que é o local que as pessoas deveriam mais focar. Porque na escola, que a gente sempre fala que a parte educacional, a parte infantil é o principal que vai desenvolver aquele ser humano. Então, a partir do momento que ali você tem pessoas puras, que não sabem o que é preconceito, elas ali vão conviver com o diferente, né, vão levar para dentro da sua casa. E quando ela for avançando as escolaridades, ela vai continuar levando com ela aquilo que ela aprendeu, porque a criança tem um HD vazio, quem preenche somos nós. Né? Então, a importância de como a gente passa para as crianças qualquer coisa, a forma de falar, as nossas atitudes. Né? Então, assim, a Letícia ela vai à escola desde 1 ano e meio, né? Que ela estuda aqui na proximidade de casa, e a escola fez muita diferença na vida da Letícia, justamente por esse convívio, essa troca entre eles, né? Que é muito puro, é muito genuíno, e a gente vê o quanto isso contribui para a Letícia, porque quando eu pego a síndrome de Rett, né? Que ela tem o atraso do desenvolvimento global. Normalmente essas crianças têm um atraso, né, parte neurológica. A Letícia consegue acompanhar bem a idade. E eu dou crédito ao trabalho da escola, porque eles saíram do papel e realmente fizeram a inclusão com ela. Então, ela é incluída nas coisas da escola. Ela não é aquele aluno que é colocado num cantinho para fazer separado. Não, ela faz junto com os amigos, ela fica no meio da sala. Isso é muito complicado, sabe? Que nem todas as escolas trabalham desse jeito, dessa forma. Até fala que há inclusão, né? Que a escola está preparada para receber, só que é verdade na prática, porque eu sou professora e eu sei como é que funciona. Chega na hora, não é nada daquilo. Né? A gente sabe muito bem que não é nada daquilo. Quanto ao plano de saúde, o que você tem a falar, né, dessa cadeia que é o plano de saúde? Porque quando você chega com o diagnóstico, nada eles querem contribuir, né? Eu não sei como é que é o caso da síndrome de Rett. Aí eu queria que você falasse um pouquinho. E também queria que você explicasse o que é síndrome de Rett, porque muita gente não sabe, né? Como que começou, a partir de que idade, né? Então, a síndrome de Rett ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? Afeta na sua maioria meninas, porque é no cromossomo X, então nós temos mais meninas do que meninos, né? Mas é uma síndrome genética, não necessariamente ela é hereditária, mas é progressiva. Né? Então, ela ainda não tem cura, os estudos avançaram bastante, a gente sabe que hoje a gente está muito mais próximo, né, de um tratamento, já que em março do ano passado saiu a primeira medicação para tratar a síndrome de Rett lá nos Estados Unidos. Então, assim, a gente sabe que isso abre precedente para os outros estudos, né, avançarem. Então, a gente hoje tem uma esperança muito diferente do próprio verbo esperançar. Mas a síndrome de Rett, falando num termo mais fácil, ela é uma junção de comorbidades, que envolve autismo, paralisia cerebral, mal de Parkinson, epilepsia, problemas gastrointestinais severos, escoliose, enfim. Então, isso impacta muito na vida daquela pessoa, onde faz com que essa pessoa dependa, né, de vários tratamentos, seja terapêutico como acompanhamento médico e exames de rotina. A gente sabe que pelo SUS isso é muito difícil quando a gente entra no CISREG. Então, você fazer um acompanhamento adequado para aquela pessoa com síndrome de Rett, pelo SUS vai ser muito difícil. Quem tem o plano vai ter uma possível facilidade, mas vai chegar num ponto que vai ter que entrar com alguma ordem judicial. Né? Que foi o nosso caso, que hoje a gente, depois da internação da Letícia, a gente conseguiu ter o home care. Até então, a alegação era que ela não tinha direitos, né, porque ela não tinha nenhum agravante. Se eu tenho uma criança com a síndrome de Rett que tem essa questão de avanço severo no quadro respiratório, isso não é preocupante? Muito. Então, claro, assim, a gente precisou batalhar na justiça para que ela tivesse o direito dela, que consta na nossa carta magna, né, na nossa lei, fazer valer para ela, né, já que é uma doença primária, não tem cura. Né, então, isso por si só já contempla o paciente. Né?
Mas é sempre uma briga. Sempre uma briga. Quando ela ficou internada, né, que ela ficou por 65 dias, né? Foram 3 meses e 3 dias. 3 meses, né? Você relatou, né, que foi um medicamento. Ela tomou um medicamento, e o medicamento não fez bem, ou não foi bem aceito, ela, na verdade, ou não era no momento de ela estar recebendo aquele medicamento. Até mesmo eu queria que você falasse para alertar aos pais, né, que muitas das vezes não sabe o que fazer. O que acontece quando a gente tem um paciente que não fala, né, muitas das vezes vai ser muito difícil você diagnosticar alguma coisa nessa criança, porque às vezes o nível de suporte de dor é tão alto, né, que esse paciente não vai conseguir passar para você o que ele está sentindo. Ele guarda para ele, né? Você começa a perceber que a criança está diferente. Talvez ali já esteja num nível de dor, né, sobre algum problema que esse paciente tenha e que você não vai conseguir perceber justamente por não falar e não conseguir gesticular para você. Então foi o que aconteceu com a Letícia. Depois de algumas trocas de medicação, a gente começou a perceber a falta do apetite dela. Era uma criança como Magali, ela comia muito, né? E aí foi o primeiro sinal. E a gente passou pela gastro, fizemos alguns relatos e ela pediu para que a gente fizesse um videodeglutograma, que é para avaliar a questão da deglutição dela e para a gente saber se ela tinha algum problema gástrico. E aí a gente fez uma endoscopia, né? E ali acusou que o refluxo dela estava tão forte, que é o que eles chamam de meio terço, né? Vem até o pescoço, já era uma esofagite. Ela poderia broncoaspirar aquele subo gástrico subindo, ou seja, ele queima, aquilo poderia virar uma úlcera. Então ela precisava fazer uma gastrostomia, né? Para facilitar, para evitar a broncoaspiração, não só, né, do sugo gástrico, mas da própria alimentação, já que automaticamente está queimando, a pessoa não vai querer comer, e você está empurrando uma comida para a criança, e a criança vai ter dificuldade de engolir aquilo, porque ela sabe que está doendo. Ela pode não chorar, mas é porque ela está no nível de suporte dela. Então a Letícia tem um nível de suporte de dor muito alto. E aí o que ocasionou foi que a gente ia marcar a cirurgia, né, a partir do momento que eu conseguisse unificar minhas férias com as férias do meu marido. E não aconteceu isso porque as medicações não fizeram efeito. Como que a gente percebeu que não fez efeito? A gente entrou com sucrafilme, que é um protetor estomacal, para que o remédio para o refluxo, né, e para o estômago funcionasse, né? Mas a Letícia não conseguia dormir. A gente colocava ela para dormir, ela dormia 1 hora, ela acordava sufocando e tossindo, quer dizer, estava subindo muito. Aí vocês começaram a perceber nesse exato momento. E aí a gente começou a perceber que o remédio não estava fazendo efeito. Né? E aí, mesmo assim, a médica pediu para que a gente esperasse 15 dias para tentar fazer o efeito da medicação. E não funcionou. E aí a gente começou a administrar remédio de dor a cada 4 horas, medicações diferentes, e não funcionava. Então, dia 28 de fevereiro de 2022, a gente internou ela. E aí ali eu abri mão do trabalho, porque eu tinha que ficar com a minha filha no hospital. E a gente teve algumas dificuldades, porque o fato dela já estar, né, com um refluxo muito forte, né, uma esofagite, né, a decludição dela já estava muito comprometida, a gente precisava passar uma sonda nasointeral, né, para fazer a alimentação pelo nariz, e a questão foi que a dieta ministrada nela fez efeito rebote e deixou ela ressecada ao extremo. Então a gente precisava testar uma outra fórmula para saber se ela ia aceitar. Quando a gente acertou a fórmula, aí ela foi para o centro cirúrgico. E aí nós fizemos a cirurgia, foi tudo bem, tudo certinho, ela conseguiu sair no tempo certo de CTI para o quarto, mas aí a gente entrou na briga com o plano de saúde. A gente precisou ficar 2 meses sem necessidade nenhuma, até conseguir fazer valer o direito dela do home care. E aí só depois disso que a gente conseguiu ter a liminar aprovada judicialmente, e aí a gente veio para casa, no dia 31 de maio. Meu Deus do céu, meu pai. Então, as empresas, vamos lá. Né, você mesmo falou que teve que parar de trabalhar, né, para poder cuidar da Letícia. Né? O que você acha? Né, vamos lá, eu tenho a minha opinião, né, quanto a isso. Né? Você parou de trabalhar e você teve algum benefício? Você acha que as pessoas que são mães e pais, né, com crianças, né, com pessoas deficientes, eles têm algum benefício? As empresas, tanto ela, o município, o estado, o privado, né, eles dão um suporte para essas mães que ficam em casa? Você falou até, a gente estava conversando antes de começar, né, a entrevista, você falou até, porque eles dão
querem dar 70 mil para a gente poder comprar um carro. Mas 70 mil dá para comprar um carro para uma criança que você tem que levar uma cadeira, você tem que levar todo o equipamento, né, para você deslocar para um outro lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha? O que você falaria para essas famílias que às vezes ficam assim, meu Deus do céu, vou parar de trabalhar, mas e o que vai ser de mim? Sim, o que acontece é que essas famílias não têm um amparo, né? A gente leva isso em debates públicos para que realmente o poder público enxergue essas pessoas, né? Que precisam abrir mão para cuidar dessas pessoas com deficiência, né? Pode ser uma criança, pode ser já um adulto, né? Até uma pessoa às vezes idosa, né? Porque hoje, se a gente olha pelas nossas estatísticas, nós temos quase 25% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Então, o poder público precisa ser mais atento a olhar essas famílias no completo. Não adianta só olhar a pessoa com deficiência. Porque a nossa lei que dá com a mão, ela tira com a outra. Porque não é só a criança, né? O pai precisa pegar o ônibus, o pai precisa botar gasolina no carro, precisa comprar, comer. Nós temos muitos problemas, né? A acessibilidade é uma coisa muito difícil. Você quer andar na rua, as calçadas não são niveladas. E aí um tira a sua responsabilidade e joga para o dono da calçada, que é o morador. Então fica um jogo de empurra e esquece que a gente tem urgência. Né? A gente precisa incluir essas pessoas na sociedade com dignidade. Né? E o que compete ao poder público, ele precisa fazer. Né? Agora, quando a gente vê numa situação de uma mãe que precisa parar a sua vida para cuidar de um filho, precisa entender que essa família não tem apoio, não tem uma rede de apoio. Né? E que é fundamental. A gente chegou até a fazer uma live falando sobre rede de apoio, porque as pessoas têm um entendimento ainda muito errado sobre o que é rede de apoio. Né? A rede de apoio efetiva é você entender o que a família precisa e você ajudar a família no que ela precisa, não o que você acha que você pode dar. Né? Então, assim, o poder público ainda não tem nada que possa amparar essa mãe que abre mão de um trabalho, ou esse pai que abre mão de um trabalho para cuidar do seu filho. O que tem na lei é que a pessoa com deficiência, não importa qual tipo de deficiência, ela tem direito a um salário mínimo. Mas essa lei que dá com a mão, como eu falei, ela tira com a outra, por quê? Para essa pessoa realmente ter esse direito, dentro da família ela tem que ser detentora de um quarto de um salário mínimo. Pois é. E aí? Então, muitas famílias não conseguem receber o BPC-Loas. Você imagina, isso não vai suprir mal as fraldas de um paciente. Né? Fora as medicações e uma série de necessidades nutricionais que essa pessoa precisa ter. Então, o acompanho adequado é um. Então, existe o ideal e o real. Nós estamos muito longe ainda desse ideal. Né? Mas é aquilo, se a gente começar a sair da nossa zona de conforto, der as mãos e começar a falar, a mostrar, a gente vai conseguir quebrar as barreiras. É isso que o De Olho Neles quer fazer, juntar os nossos projetos para poder colocar isso para frente. Porque muita família, Simone, não tem essa condição. Graças a Deus você pôde parar de trabalhar para cuidar. Mas tem família que não tem como parar. Como é que eu vou parar? Vai ficar com quem? E o que você diria para essas mães, para essas famílias? Qual o objetivo realmente do seu projeto? Então, no caso, se cuidar para cuidar, né, é trabalhar o autoconhecimento, para que a pessoa, a partir do autoconhecimento, ela trabalhe o seu autocuidado. Né? A gente sabe que, mediante a realidade dela, ela consegue fazer diferença. Né? Às vezes ela pode não conseguir pagar um curso que ela sempre quis fazer, mas se ela estudar um pouquinho, dentro daquele intervalo que a criança está na televisão, né, e que ela de repente pode estar na rede social, ela vai estudar, ela se dedicar para isso, ela vai conseguir fazer esse curso, ela ganha uma bolsa, ela vai buscar online cursos, né, que vão hoje auxiliar é o que mais tem, ela. Hoje online. A gente tem uma facilidade muito grande na rede social. Muito grande. Então, assim, é sair da zona de conforto. Mas a gente sabe que é difícil sair dessa zona de conforto. E daí a importância, quando a gente faz as lives, né, é para levar essa informação para a pessoa através de histórias inspiradoras. Histórias de pessoas que já conseguiram desvencilhar daquele problema. Não que o problema não exista, mas a pessoa conseguiu dar a volta por cima. Eu já estive nesse lugar, de ficar sentada, de ficar prostrada, de esperar a coisa acontecer. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Acho que existem alguns divisores de água na vida de qualquer pessoa. Né? Eu tive 2 grandes divisores de água. O primeiro justamente foi quando eu descobri que a epilepsia da minha filha não era a epilepsia advinda da síndrome. Era já uma segunda patologia, que é a de Landon-Kleffner, né? Que é uma epilepsia de difícil controle
E ela quase entrou no mal epilético em 2021. E aí foi eu ter que conviver com essa situação, né, minha filha quase entrando no mal epilético, precisando ir a um hospital, e o meu marido que entrou em depressão. E eu sem rede de apoio, sem ter ninguém do meu lado, e pensando, meu Deus, alguma coisa precisa acontecer, senão quem vai sair isso aqui na camisa de força sou eu, vamos ser claros. É verdade. Porque é muita pressão, a gente vive sob pressão o tempo todo. Então foi aí que eu recebi a ligação da presidente da associação, né, hoje presidente, Denise Marinho, para ser responsável legal no Rio de Janeiro pela Abred, trabalhando em prol dessas famílias de forma voluntária. Então eu entendi que aqui era uma forma de eu conseguir sair da caixinha do problema, né, e ao mesmo tempo ser útil ao outro de uma forma diferente. E aí nesse exato momento eu aceitei sem saber o que eu precisava fazer e me sentei de frente para o espelho. E foi a primeira sacada. O meu olhar no espelho não era beleza, não era como eu estava vestida, era como minha filha me enxerga. Ali foi o primeiro tapa que eu tomei, porque eu passava para ela isso, mamãe sofrida, mamãe que abriu mão dos seus sonhos, mamãe que não queria mais nada, era só para a filha, mas não se cuidava mais. Nem como mulher, nem como esposa, nem como mãe, não fazia mais perder o brilho. O que eu ensino isso para ela? Que é assim que ela tem que estar lá na frente. E não é isso que eu quero que a minha filha seja. Eu quero que minha filha seja uma pessoa empoderada, que ela saiba, que ela seja uma pessoa de decisão, sabe? Que ela consiga conquistar as coisas pelo esforço dela, sabe? Que ela tenha determinação na vida. Então eu precisava mudar. E aí o segundo tapa foi justamente a internação, porque durante a internação dela, a gente teve tanto embate com a equipe médica, que eles queriam fazer procedimentos que não eram inerentes à síndrome, né? Porque é aquela questão do orgulho, né? O ego. O fato da mãe saber, meio que não aceita, né? Só que a gente vira especialista. Porque você acaba vivendo aquilo ali todo dia. Você respira. E aí você sabe como é que a criança realmente se comporta. E aí é aquilo, né? Se o que ele tem de ensino com o que você vive se unificar, você não consegue dar um melhor atendimento ao paciente. Sim. Você perde tempo e nessa perca de tempo você piora o quadro de um paciente. Né? Então, eu acabei desenvolvendo zoster no pior nível. Né? É um tipo de herpes no corpo, todo mundo tem, mas fica ali incubadinho. Quando o seu nível de estresse sobe demais e a sua imunidade baixa, ele desenvolve. Só que o meu acabou desenvolvendo no nível muito forte, eu quase vim a óbito no hospital. Deus. E esse foi o segundo tapa que eu tomei para acordar para a vida. E daí é que veio o projeto, foi depois dessa segunda situação. Né? Que realmente eu falei assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? É isso que eu quero dar para minha filha? Não é isso que eu quero. Então eu preciso mudar por mim, por ela e por tantas pessoas que eu acabei assumindo. A partir do momento que eu aceito um convite para ser responsável por famílias a nível estadual, eu preciso ter esse compromisso com essas famílias. Então eu preciso fazer. E aí a gente sabe que a gente vai enfrentar muitos problemas além da própria busca que a gente tem para as famílias em si, para os pacientes, é a busca do aceitar uma mulher à frente. Porque aí a gente vai enfrentar situações por aí, né? De misoginia, né? Situações de preconceito contra a mulher. Então, assim, aí mistura vários fatores. E aí te força a ser forte, a você buscar se empoderar, né? Para você se impor. Porque até para as pessoas respeitarem, né? Sim. As pessoas ter aquele respeito. Porque eu acho que o pior machismo estruturado quando vem de outra mulher. Isso é muito pior. E por isso a gente precisa trabalhar tanto esses assuntos. Você vê que o pessoal da Prefeitura de Queimados acabou fazendo um convite, eles estavam falando sobre isso. Né? É para isso, a gente precisa empoderar, a gente precisa levar as mulheres a um patamar diferente no olhar da sociedade. Então, assim, você vê que já se mistura várias coisas. Sim, sim. Eu me lembro quando você foi lá na escola, né? Sim. Foi um processo muito difícil porque não queriam. E aí eu falei, não, vai ser bom para essas mães, elas precisam acordar, ver que tem gente passando por situações piores do que elas estão vivendo. Né? Não é porque mora dentro de uma comunidade que tem que parar, não, a gente não é visto, não. É visto sim, tem como ir para frente sim, tem como resolver o problema sim, não é? E aí foi quando você foi lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visita lá na escola, com as mães, porque você teve uma recíproca muito bacana, não foi? Sim, com aquelas mães. Foi muito importante esse contato, porque as mães acabam se fechando. Na sua maioria, as mães ficam solos, né? Os homens, por natureza, não conseguem suportar muita pressão,
né, de uma situação adversa. Sim. A mulher já não te consegue cortando, mais, inclusive né? veio até, eu entrevistei uma pessoa que o pai veio falar, por que você também não chama pai? Porque nunca coloca o pai para poder falar, o pai também tem que falar. Mas é porque, na maioria das vezes, quem fica Sim. ali é a mãe. A linha de frente Ele, fica a não, mãe. mas eu também participo, também ajudo. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu vou fazer uma com o pai. Pode deixar que eu vou chamar o pai. É raro, os raro. pais não costumam, os que ficam, muito difícil aqueles que vão querer falar, né? Porque às vezes ainda tem a dor do luto ainda, né? Porque existe aquela coisa a crença, né? O homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, o homem não pode transparecer. Então tem muita coisa enraizada e que a gente precisa quebrar isso, a gente precisa ter paciência e é com o tempo. Vai fazendo os convites, uma hora alguém vai ter a coragem de falar e vai encadear os demais. Né? Uma hora vai acontecer. Mas assim, eu achei muito bacana a escola ter essa iniciativa de conversar com os pais, porque essas famílias acabam não sendo muito olhadas. Olha-se a criança. E as mães também estão presas a muita coisa que a sociedade impõe. Justamente pela época de segregação. O que acontecia lá atrás? Essas pessoas, muitas das vezes, eram retiradas da sua família. E eram colocadas dentro de grandes centros que tratavam pessoas iguais. E ninguém mais tinha contato com ninguém. Então, muitas famílias, às vezes, não falavam que o filho tinha problema e escondiam o filho dentro de casa. Isso perpetua, porque é vergonha de mostrar o seu filho, mostrar aquela dor, e a pessoa não quer transparecer que tem problema, sabe? Porque está preocupado com o que o outro vai falar, não está preocupado consigo. Não tá. Então está tão enraizado que aí surge o projeto com esse intuito. Não, você não tem que ter vergonha do teu filho, né? E você não tem que ter vergonha de passar por situações. Tem muita gente rindo, mas que por dentro não está assim. Né? Mas a gente não pode baixar a cabeça para o problema. É porque eu acho que elas ficam com medo de sofrer preconceito, né? Que mas já vive naquele acontecer. Já vive naquele mundo ali sofrido, né? Que o você preconceito sabe, vai acontecer. Né, que morar dentro de uma comunidade não é fácil. E ainda ter um filho especial e que você precisa estar inserida no meio dessa sociedade. Sim. E que muitas das vezes na escola a criança não é assistida como deveria né, acontecer. Né? Então ela fica o quê? Perdida. São muitos problemas na sociedade, né? A gente vai ter que ir aos poucos. O que a escola fez foi uma iniciativa muito bacana, como eu falei, né? De tentar levar alguma informação para essas famílias, para que elas consigam sair do casulo. Você viu que até então eu comecei a falar, ninguém quis se pronunciar e tudo mais. Precisou uma ter coragem de falar, todas as outras começaram a falar. E presa, ela estava presa com aquilo ali, nem a escola sabia. Ela falou de uma forma assim... Nem a escola sabia. Você via que a pessoa estava botando para fora aquilo que ela estava sentindo, sabe? Ela chorou, ela se emocionou, né? E ao mesmo tempo ela percebeu que ela não estava só quando outras pessoas também começaram a falar e ela se sentiu mais aliviada e ela quis falar mais. Então assim, você vê que você conseguiu atingir o objetivo de, olha, saia do casulo. É o primeiro ponto. Acabou. A partir Acabou dali, o choro. Vamos buscar. Eu não conheço. Não posso contar com a minha família. A gente aprende a conviver com uma nova família, que são os outros atípicos. Porque a gente vira uma grande rede. Sim. Fulano, olha, eu preciso levar meu filho no ortopedista. Quem você me indica? Então vai pela indicação. E esse trabalho vai seguindo. Vai seguindo. Nós somos redes, precisamos ser redes. Precisamos ser assim redes. Que a gente vai conseguir avançar de mãos dadas para a gente conseguir chegar no poder público, para poder a gente conseguir brigar pelos direitos, se fazer valer o direito deles. Porque o que acontece, Simone? Muitas crianças, né, você sabe muito bem disso, não tem um laudo. Por quê? Porque um neuro custa R$2.000, uma consulta. E às vezes a criança não tem dinheiro, mora em comunidade, ou às vezes nem mora, e às vezes não tem mesmo condições de pagar um plano de saúde, entendeu? Então o objetivo do nosso projeto é o quê? É isso. Alguém assistiu a nossa live, assistiu a sua live, assistiu uma podcast e fala assim, pô, eu sou médico, eu sou neuro, eu posso ajudar. Eu posso pegar uma criança dessa e dar um laudo, eu posso investigar, eu posso indicar para fono, eu posso indicar para aqui, para ali, e todo mundo, cada um dá as mãos e a gente seguir em frente. Sim, eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Tem a questão da boa vontade, e aí é um trabalho interno, né? Que cada um precisa fazer. Eu acho que o trabalho voluntariado, eu falo enquanto voluntária, é uma coisa assim incrível, né? É uma coisa que transforma a gente realmente, você ajudar o outro, sabe, sem nada em troca. Isso, a recompensa maior, eu acho que é mais para a gente do que para quem está recebendo.
né? E eu acho que todo mundo pode fazer. Os médicos que estiverem assistindo, terapeutas, né? Faça diferença. Você pode fazer diferença. Pode fazer. Todos nós podemos fazer diferença por alguém, né? Basta a gente querer, a gente fazer de bom coração, né? E assim, a questão das famílias lá naquele dia, o que muito me chamou a atenção na escola foi a questão de ter um ou outro pai, mas tinha um avô. Um avô. O avô. Um avô. Não era mãe, não era pai. Era um avô. avô. Era. Que foi pela neta, que ele Foi falou, muito ela bacana. não tem atipicidade nenhuma, mas eu quero aprender para ensinar a ela como tratar. Então, assim, qual é muito a importância do foi. papel de todo mundo, cada ente a fala da daquele avô foi para aquela criança. Então, foi assim, muito foi legal. muito bacana foi a presença muito especial dele. aquela fala ali. E quando ele falou, todo mundo ficou assim, caramba, será Sim. que eu... Deve ter pensado, eu tô falando, será que eu ensino meu filho a lidar com o diferente? Sim. Porque todo mundo é diferente. Sim. Mas o especial, será que eu ensino ele a ter paciência, a ter cuidado, a ajudar na sala, ajudar... Porque nós não tivemos isso. Nós não tivemos. Mas a partir do momento que você proporciona essas crianças, você sabe que lá na frente o futuro delas será diferente do nosso. Exatamente. Simone, estamos chegando na nossa reta final. Amei a nossa conversa. E eu queria hoje, né, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que você me falasse quem é Letícia. Como é a Letícia? Eu queria que você falasse um pouquinho das características da Letícia, entendeu? Para a Letícia, eu queria que você falasse para a Letícia, porque eu sei que depois você vai colocar para ela poder ver. Bem, Letícia é uma criança de 8 anos, apesar de não falar, não fazer uso das mãos e não andar, é uma criança extremamente feliz, porque nós damos todo o amor possível a ela, mas nós também damos senso de realidade. A gente faz com que ela entenda qual é a condição real dela hoje, né? Mas que isso jamais vai limitá-la, né? E a gente leva ela para tudo quanto é lugar. A gente faz com que ela seja incluída, porque acho que essa obrigação maior é minha, enquanto mãe, do pai dela, enquanto pai, né? Então, não escondam os filhos de vocês. Façam serem vistos, porque quem é visto é lembrado. Quem e a gente é visto precisa é lembrado. mostrar que existimos. Isso aí, quem é visto é lembrado. Somos muitos e precisamos de respeito. Isso aí, muito bem. Então, ficamos por aqui. Olha, eu tenho uma lembrancinha para você, ó, de olho neles, olha que coisa linda, uma necessaire. Obrigada, Sempre que linda, você pegar gente. nessa necessaire, você vai lembrar do nosso projeto. Claro, né? com certeza. E muito obrigada mesmo. Unit.